Beleza. Bom dia a todos, graça e paz, que a graça do Senhor seja conosco. Vamos dar início à nossa escola bíblica dominical nessa manhã. Vocês que também estão acompanhando pela internet, sejam bem-vindos também à nossa aula. Hoje falaremos sobre predestinação e eleição, um tema um pouco, de certo modo, polêmico, né? Que traz e trouxe, na verdade, durante toda a história, grandes dificuldades. Nós iremos abordar olhando aqui com a visão também pastoral da predestinação, e não apenas como uma doutrina de conhecimento, mas como uma doutrina também que move os nossos corações. Para iniciarmos, vamos orar. Antes também de iniciarmos, eu queria pedir aos irmãos que deixassem as perguntas para o final. Eu vou tentar fazer essa aula em 45 minutos, e aí a gente tem 15 minutos para perguntas e tudo mais. Então, durante a aula não vai ter o espaço para os irmãos perguntar. A gente vai abordar a escola bíblica, a aula, e depois, ao final, a gente tem as perguntas, e aí a gente consegue desenvolver isso, tá bom? Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por este momento, pela sua misericórdia sobre nossas vidas. Agradecemos também pelo calor que está sobre nós, porque nós temos o sol, que aquece essa terra, mas também produz vida. Te agradecemos pela sua misericórdia. Oramos para que o Senhor abençoe um lugar para nós que seja bom, que tenha ar-condicionado, que tenha cadeiras boas, mas por enquanto estamos aqui. E agradecemos ao Senhor por este momento e oramos por bênçãos sobre essa igreja, sobre nossas vidas. Oramos também por essa aula, Senhor Deus. Me abençoe, tenha misericórdia de mim. Me ajude, Senhor, a tratar desse tema tão, ó Deus, importante, ao mesmo tempo polêmico para algumas pessoas, mas que é a Tua palavra. E nós devemos tratá-la com respeito, devemos abordá-la com amor e sinceridade, Senhor Deus. Me ajude os meus irmãos a compreenderem e que nós possamos aprender mais ou talvez ter alguns insights aqui nesse momento. Por isso pedimos a tua graça no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então, nós falamos na aula passada, para os irmãos que pegaram a aula passada, nós falamos sobre, na verdade, o Kiko falou, né? O Kiko falou sobre o Espírito Santo na nossa salvação, o papel do Espírito Santo na nossa salvação. E na aula anterior à do Kiko, o pastor falou sobre como funciona essa ordem da salvação e como Cristo está presente na ordem da salvação. E a aula de hoje é sobre predestinação e eleição como decretos da salvação. Nós vamos partir do pressuposto de que existe um decreto de Deus e que tudo funciona por meio desse decreto. Um decreto que não foi estabelecido aqui neste mundo. Um decreto que foi estabelecido antes da fundação do mundo. Antes de Deus criar todas as coisas, já havia instituído os seus decretos de tudo o que ia acontecer dentro da história. Então a história ela não está caminhando como se não houvesse um mantenedor, ou um sustentador, ou uma pessoa que projetou essa história. De modo nenhum. A história está sendo controlada pelo próprio Criador da história. A narrativa foi construída e Deus é o autor dessa narrativa, de modo que toda a estrutura da narrativa ela é de um certo modo, guiada e sustentada pelo próprio autor desta narrativa, certo? A primeira pergunta que eu quero destacar para os irmãos é sobre se a predestinação é uma doutrina bíblica ou uma invenção de João Calvino. Os irmãos não precisam me responder acerca dessa pergunta. É só para refletirmos. Ela é uma doutrina bíblica ou ela é uma invenção dos homens? Ou uma invenção que surge por João Calvino? Na aula, eu espero que os irmãos entendam que não é uma invenção bíblica e que ela é uma doutrina bíblica, uma doutrina que está nas Escrituras Sagradas e que não foi João Calvino que começou essa doutrina, ou que leu e viu, nossa, ninguém tinha visto na história que existia predestinação. Não. Já existiam pessoas que falavam disso, inclusive o próprio apóstolo Paulo aborda essa doutrina, Pedro também aborda essa doutrina, e todos os apóstolos tinham noção de que existia a doutrina da predestinação. Inclusive o próprio Jesus fala acerca dela. Ok. Então, partindo daí, nós temos uma frase de um pregador muito conhecido dentro da história, que é o John Wesley, criador
de um certo modo, da igreja metodista, igreja dos métodos. E John Wesley ele não gostava nem um pingo dessa doutrina. Porque ele achava que essa doutrina ela tinha, de um certo modo, um cunho de colocar Deus como um Deus mau, um Deus pior do que Satanás. Olha só o que o John Wesley coloca. A doutrina da predestinação é blasfema. Ela representa o mais compassivo dos seres como pior que o diabo. Então isso está num sermão dele intitulado Graça Livre, pregado em 1740. John Wesley era um avivalista, de um certo modo. Isso não tira todos os méritos que John Wesley fez dentro da história. Foi um grande pregador usado por Deus e participou do avivamento também, junto com George Whitefield, que era calvinista e acreditava na doutrina da predestinação. Para John Wesley, a predestinação não é uma doutrina bíblica, não é uma doutrina que se deve ser pregada ou anunciada, porque ela torna o nosso Deus, ou o Deus das Escrituras, como um Deus comparado aí com o diabo. Na verdade, o que acontece? A nossa questão não é sobre o que o John Wesley pensa, ou o que outras pessoas pensam, mas o que a Bíblia pensa. O que a Bíblia diz sobre isso. O que a Bíblia diz sobre predestinação. Porque o nosso foco é as Escrituras. E não o que as pessoas abordaram durante a história. Ainda que todas as abordagens que foram ditas e comentadas sejam importantes. É através de Agostinho que nós temos uma percepção interessante da predestinação. É através de Jacó Armínio também que a gente vai ter uma percepção negativa dessa predestinação. E por aí vai. E depois nós temos também João Calvino abordando essa doutrina da predestinação. Mas o que a Bíblia tem a dizer sobre isso? E daí nós iremos fazer uma leitura do texto bíblico, onde Paulo aborda essa questão. Eu queria que os irmãos atentassem a essa leitura, para que nós possamos, de um certo modo, lentamente entender o que Paulo está tratando aqui em Efésios, capítulo 1. O texto aí é Efésios, capítulo 1, versículo 1 a 14. Se você quiser acompanhar na sua versão também, pode acompanhar, abrindo as suas escrituras. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outro e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ponto. Aí começa outra abordagem. Ele vai falar: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual, ou seja, em Cristo, nós temos o quê? A redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria, prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, e a predestinação é esse desvendar do mistério da vontade de Deus, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. De fazer o quê? Convergir, juntar, fazer com que tudo coopere. Para quê? Na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como a da terra, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos o quê? Para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Em quem também vós, isso é uma aplicabilidade disso tudo, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, ou tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então, esse é um final importante, em louvor da sua glória. Nós temos um texto bíblico, e não somente esse texto bíblico, eu quis destacar esse texto, por quê? Porque para mim é um dos textos mais claros sobre predestinação.
Mas você tem textos como em Romanos 9, você tem texto em Romanos 8, você tem outros textos em 2 Timóteo, Pedro também trata disso. Você vê Jesus falando sobre eleição também, Deus escolheu também, você vê Cristo falando sobre isso, mas esse é um texto bem claro, e que tem aí trata de duas palavras aí, predestinação e predestinação também, dentro desse texto. Então, a doutrina da predestinação é bíblica? Sim, é uma doutrina bíblica, ela está expressa explicitamente na Bíblia. Não é a doutrina que você fala assim, nossa, vamos supor que exista, ou vamos imaginar que exista. Não, a Bíblia traz de forma expressa, clara, está escrito nas Escrituras. Ou seja, o problema não é a questão de tipo assim, não existe a doutrina da predestinação. Nós vamos ver que o problema não é esse. Mas se ela é uma doutrina bíblica, por que alguns não acreditam nessa doutrina? E por que tem alguns que a odeiam, como o John Wesley colocou na sua frase? Por que existe isso? O problema da doutrina da predestinação não é sua existência, mas sua interpretação. Isto é um problema hermenêutico. Ou seja, o problema não é que ela não exista. O problema é um problema interpretativo, é um problema de hermenêutica. Até as percepções dos grandes teólogos da história demonstram isso. Você tem uma interpretação dada por João Calvino, você tem uma interpretação dada por Armínio também, dessa doutrina. Então, as igrejas elas pegam o mesmo texto, leem o mesmo texto, mas interpretam de maneiras diferentes a relação entre a soberania de Deus e a liberdade do homem. E aqui nós temos dois pontos importantes dentro dessa aula. Primeiro, compreender Deus e primeiro, compreender a relação de Deus com o homem. Duas coisas importantes, porque a nossa salvação ela está ligada a Deus e também a nós como seres humanos. Então não é uma coisa só de pensar em Deus. Deus é soberano, ok. O homem também possui liberdade. O homem também possui o seu relacionamento com Deus. Afinal, ele não é uma máquina, ele não é um robô que vai seguindo apenas o que Deus dita, de maneira nenhuma. O homem também é um ser livre. E nós precisamos entender um pouco sobre isso aqui. E daqui a pouco eu vou abordar isso também. Outra coisa, as interpretações que foram colocadas por alguns teólogos. Nós temos no início da era cristã, já no século IV por aí, século III a IV, nós temos aí Agostinho trazendo uma abordagem da doutrina da predestinação. E ele diz assim, a humanidade está corrompida pelo pecado original, só a graça soberana de Deus pode salvar. Essa é a visão de Agostinho sobre os seres humanos. A humanidade ela está, de certo modo, corrompida pelo pecado original e ela não consegue realizar a sua própria salvação. Ela não pode construir uma torre, na verdade ela até pode construir uma torre e tentar chegar até Deus. Todavia não conseguirá. Por quê? Porque o plano de Deus e os decretos de Deus estão ligados à salvação de uma forma monergística e não de uma forma sinesística. Tá? Mono seria uma ação de um só, de Deus. E sinergia seria uma ação de ambos, exigindo forças iguais. Já para ele, não. Então, sobre a predestinação, ele aborda também. A predestinação é incondicional. Deus elege desde a eternidade alguns para a salvação, que no caso seriam os eleitos, e ele também deixa os outros em sua condenação. Para o Agostinho, havia o quê? É uma predestinação dupla. Deus elege alguns para a salvação e Deus deixa esses que não são eleitos de lado. Ou seja, você tem uma predestinação dupla aí já sendo abordada com o Agostinho no século III e IV, por aí. E aí nós temos o outro, que é Pelágio também, que entra na história aí. Pelágio também foi um doutor da igreja, estudioso de teologia, só que Pelágio ele via o homem como sendo moralmente neutro. Basicamente, o que nós vemos isso no marxismo, né? Dentro do marxismo, dentro das sociologias, há uma afirmação também de um homem que nasce neutro, moralmente neutro, e pode escolher o bem e o mal. Então, a percepção do homem por Pelágio é uma percepção de um homem que é neutro e que ele pode usar o seu livre-arbítrio para viver da forma que ele quiser, inclusive negando a própria predestinação.
Então, a predestinação, ele nega, e ele fala que a salvação ela depende da vontade e do esforço humano. O que acontece? Resultado, ele foi condenado no concílio, foi uma heresia, ele foi condenado no concílio de Catargo, e daí quem surge aí, na verdade, como doutrina eleita para seguir pela igreja, é a doutrina de Agostinho. Porém, o que acontece? No século V ao século XI, a Igreja Católica, depois da morte de Agostinho, o que acontece? Ela tenta equilibrar essa ideia de Agostinho. Fala assim, a ideia de Agostinho é muito... ela é uma ideia muito radical. O homem, na verdade, ele não é tão mal assim. O homem, na verdade, possui um livre-arbítrio e ele pode decidir sobre a sua vida, ele pode decidir para onde vai e seguir o seu curso sozinho. Ele não precisa depender de Deus. Ele não precisa depender ou então buscar redenção nisso. E o que acontece? Surgiam então os semi-agostinianos. E aí o resultado, a graça é necessária para a salvação, porém o livre-arbítrio coopera. A ideia de Agostinho era a ideia que o homem, ele no início lá no paraíso, ele tinha um livre-arbítrio completo. Só que na queda ele perde o livre-arbítrio. Ele passa a ter uma liberdade, só que uma liberdade que agora é condicionada ao pecado e não mais condicionada à santidade. É uma liberdade que está sempre buscando o pecado e nada que o ser humano possa fazer vai, de um certo modo, trazer benefícios para ele. Porque toda a sua ação boa que ele pode praticar é uma ação que está manchada pelo pecado, de forma que não é agradável a Deus. Por isso, a ideia de exigir sacrifício para poder redimir os cristãos do Antigo Testamento. Então, toda essa ideia que Agostinho tem, ela, de um certo modo, agora é equilibrada aí, junto com a doutrina também de Pelágio. Mas o que acontece? Existem outras interpretações. Nós temos a interpretação de Tomás de Aquino no século XII. Tomás de Aquino também foi um dos teólogos da igreja, inclusive toda a igreja católica hoje, atualmente, segue essa filosofia, essa doutrina, essa exposição que Tomás de Aquino fez da teologia. Para ele, a predestinação está ligada à presciência divina. Deus predestina com base nesse conhecimento eterno do que as pessoas responderiam sobre a graça. O que acontece? Ele tem uma noção assim, Deus ele realmente faz um plano no passado, lá na eternidade. Mas o que acontece? Esse plano ele vai ser executado dentro da história, só que lá no passado Deus olha para o futuro, prevê quem vai ser salvo, quem vai escolher Cristo, e ao escolher Cristo, digamos assim, Nonato está lá no futuro e eu escolhi Nonato. Mas eu escolhi porque o Nonato resolveu crer em mim, lá no futuro. Então ele olhou toda a vida do Nonato e viu que o Nonato ia crer em Cristo. Então, esse sim agora é um eleito. Então, é uma escolha condicionada ao que ele faz no futuro. Então, Nonato praticou um ato bom lá de crer em Cristo. Se creu, então ele é predestinado. Certo? É uma presciência, um pré-conhecimento de Deus. Ele conhece os seus eleitos no futuro e isso é baseado no texto bíblico. O texto bíblico está lá em Romanos 8:30 por aí, 8:27 e 28, onde fala que Deus de antemão conheceu os seus e predestinou esses. É uma interpretação do texto, que Deus conheceu e ao conhecer ele predestina, ou seja, uma eleição condicionada. Isso aqui também é a base para as outras igrejas que não são reformadas. As igrejas reformadas acreditam nisso, ou seja, não faz diferenciação com o catolicismo. A doutrina aqui é bem próxima do que vai rolar daqui a pouco também com o nosso querido Jacob Armínio. Nós temos também a interpretação de Lutero, certo? Lutero já é no tempo da Reforma, nós já estamos aqui em 1483 a 1546, e Lutero afirmava que a vontade humana é escrava do pecado. Portanto, a predestinação é incondicional e monergística, só a graça salva. Para Lutero é assim. Porém, quando Lutero morre, quem surge no lugar do Lutero é um amigo dele que vai fazer de novo uma interpretação disso, certo? O que acontece ali, ó? Seu sucessor, Philippe Melanchthon, mudou a visão, incluindo o livre-arbítrio. Ele falou assim, vamos dar uma equilibrada, que o Lutero está um pouco meio doidinho aqui, vamos diferenciar um pouco essa doutrina.
Então, a igreja luterana não acredita mais no que o Lutero pensava nesse sentido, certo? A igreja luterana já vê a eleição de um outro modo, porque houve uma reanálise daquilo que Lutero havia dito. Inclusive, também em Calvino vai haver isso, certo? Depois eu vou explicar isso. Nós temos Erasmo, que é um grande competidor também de Lutero lá. Eles viveram juntos, enviaram carta um para o outro, inclusive há cartas sobre isso, sobre ele, de um certo modo, rebatendo Erasmo de Roterdã, sobre o que ele afirmava. Ele afirmava que a liberdade humana é essencial para a moral e a fé. E ele pegava mais essa ideia moral do ser humano. Portanto, para ele, a predestinação é rejeitada ou interpretada como presciência. Nada novo por aí, né? Temos a mesma visão também já dita no passado. Então, em síntese, a predestinação destrói a responsabilidade do homem. E aí, no caso, ele, de um certo modo, nega essa predestinação. Nós temos também uma interpretação de Calvino e de Armínio, ali já próximo um ao outro. João Calvino afirmava que a predestinação é dupla. Deus elege uns para a salvação, predestinação positiva, e reprova outros, predestinação negativa, segundo o seu decreto eterno. Essa é a visão calvinista, certo? Síntese, eleição incondicional, graça irresistível, perseverança segura. Essa é a doutrina que Calvino defendia. Aqui, nós temos uma deturpação também dessa doutrina. Quando se pega uma predestinação dupla pensando assim, Deus endurece o coração do homem para que ele não seja salvo, como se Deus fosse autor do pecado no coração do homem. De fato, Deus endurece o coração do homem, mas de forma passiva. Endurecer o coração do homem é Deus tirar o pé do freio e deixar que o homem ande em seu próprio caminho. Certo? Então, isso seria uma predestinação negativa. Por isso que é negativa. Por quê? Porque Deus não faz nada para agir para que o não eleito seja salvo. Deus deixa apenas ele caminhar do jeito que ele é. E ele vai só se perturbando mais ainda. Lembra de Apocalipse? Quem é sujo vai se sujar mais, certo? O imundo vai se sujar mais ainda. Então Deus só vai deixar ele caminhar no seu próprio caminho. Isso é predestinação negativa. Ou seja, os não eleitos não serão salvos porque não há uma ação do Espírito neles. Mas a predestinação positiva é uma predestinação onde Deus salva os seus eleitos. Ele vai redimindo os seus eleitos, aplicando neles a obra de Cristo. E aí, todos os eleitos vão se chegando a Cristo e pode agora responder a Cristo. Essa é a ação do homem em resposta ao Evangelho. Mas temos também a posição arminiana. A posição arminiana de Jacó Armínio afirmava que a predestinação é condicional à fé prevista. Deus elege quem ele prevê, que crerá em Cristo. Em síntese, a graça pode ser resistida. A eleição depende da resposta humana. Certo? Aí vamos colocar o homem aí como sendo o autor, de um certo modo, de sua própria salvação. Porque ele pode dizer assim, não, eu não quero não. Eu não quero isso. Ah, mas é bom, é a graça de Deus, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Não, mas eu não quero. Eu não quero isso. Realmente o homem faz isso, né? Você vai pregar o evangelho e fala assim, eu não quero saber disso, não quero, não quero, não quero. Eu já vi muitas pessoas que foram assim nos meus evangelismos da vida. Mas depois eu vi essa pessoa se dobrar diante de Deus. Ou seja, Deus venceu o querer dele. O massa nessa questão da redenção, e o massa estou usando aqui um termo que eu uso na escola, é que Deus ele vai, de um certo modo, quebrar o ser humano para vencer a própria liberdade do ser humano. Não no sentido de que Deus vai tirar e transformar o homem num robô, mas Deus vai convencer ele de tamanha força que Deus vai dizer assim, eu posso sim intervir na vida da pessoa, na liberdade da pessoa. E Deus pode intervir sim, na liberdade do ser humano. Não é que Deus vai, de um certo modo, mas aqui o intervir seria positivo e não negativo, no sentido de trazer a ele e tornar ele um robô. Não, mas Deus vai entrar, de um certo modo, para convencer. É aquilo que o autor, salvo engano, Isaías diz, Deus vai nos alcançar com suas cordas de amor. Certo? São cordas de amores. É um laço que Deus faz e traz, mas é com amor. Certo? Ele vai trazer com amor os seus eleitos. E o que a Igreja Presbiteriana do Brasil acredita? A IPB, em seus documentos de fé, o catecismo, aliás, a Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior de Westminster, o Catecismo Menor de Westminster, vai falar sobre isso, certo? Por quê? Porque a nossa igreja, ela possui os seus símbolos de fé. E é daí que surge toda a doutrina também que nós
cremos, certo? Nem todos os presbiterianos confiam e acreditam na confissão. Deveriam. Nem todos. E nem se você está aqui e você fala assim, mas eu discordo disso aqui. Tranquilo. Você é livre para discordar da nossa confissão. Quem não pode discordar da nossa confissão? Os reverendos, certo? Os diáconos e os presbíteros. Eles não podem, de maneira alguma, rejeitar a nossa confissão. Mas você, como um cristão, como você pode falar assim, eu estou aqui, eu não aceito batismo de criança, não. Eu acredito que o batismo da criança é só depois que ela se tornar adulta. Ou ter 15 anos por aí. Ter uma memória. Você pode fazer isso. Você é livre para isso aqui na igreja presbiteriana. Só que os presbíteros não podem. Certo? E a gente vai também, de certo modo, conversando com você. Mas é isso. Você é livre para isso. Em outras igrejas presbiterianas nos Estados Unidos não tem essa liberdade que temos. Mas o que diz a nossa confissão? A nossa confissão diz que desde toda a eternidade, Deus, pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo, certo? Quanto acontece. Porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura. E quando eu falei sobre aquela questão da violentar a liberdade do homem, entenda esse equilíbrio aí. Não é que Deus vai violentar, mas Deus vai atrair, certo? Essa vontade. Nem é tirada a liberdade ou contingência das causas secundárias, antes estabelecida, certo? Ainda que Deus sabe tudo quanto pode ou há de acontecer em todas as circunstâncias imagináveis, ele não decreta coisa alguma por havê-la previsto, certo? Nós estamos aqui quebrando a doutrina do arminianismo. Ou como coisa que havia acontecer em tais e tais condições. Pelo decreto de Deus e para a manifestação da sua glória, alguns homens e alguns anjos, e aí também entra a eleição de anjos, que são os predestinados também, os que não entraram na rebelião, Paulo fala sobre isso, que anjos também são predestinados para a vida eterna, e outros preordenados para a morte eterna. Nós temos aí a predestinação também de anjo, a nossa confissão abordando. Mas foque no homem aí, tá? Pelo decreto de Deus, para a manifestação da sua glória, alguns homens e alguns anjos são predestinados para a vida eterna e outros preordenados para a morte eterna. Ele só quer dizer predestinado e preordenado é a mesma coisa, certo? Esses homens e esses anjos, assim predestinados e preordenados, são particular e imutavelmente designados. O seu número é tão certo e definido que não pode ser nem aumentado nem diminuído. Segundo o seu eterno e imutável propósito e segundo o santo conselho e beneplácito da sua vontade, Deus, antes que fosse o mundo criado, escolheu em Cristo para a glória eterna os homens que são predestinados para a vida, para o louvor da sua gloriosa graça. Ele os escolheu de sua mera e livre graça e amor, e não por previsão de fé, ou de boas obras e perseverança nelas, ou de qualquer outra coisa na criatura que isso movesse como condição ou causa. Aí o último. Assim como Deus destinou os eleitos para a glória, assim também pelo eterno e livre propósito de sua vontade, preordenou todos os meios conducentes a esse fim. Os que, portanto, são eleitos, achando-se caídos em Adão, são redimidos por Cristo, são eficazmente chamados para a fé em Cristo pelo seu Espírito, que opera no tempo devido, são justificados, são adotados, são santificados e guardados pelo seu poder por meio da fé salvadora. Além dos eleitos, não há nenhum outro que seja redimido por Cristo, eficazmente chamado, justificado, adotado, santificado e salvo. Segundo o inescrutável conselho da sua própria vontade, pelo qual ele se concedeu ou recusa misericórdia, como lhe apraz para a glória do seu soberano poder sobre as suas criaturas, o resto dos homens, para o louvor da sua gloriosa justiça. Foi Deus servido não contemplar e ordená-los para a desonra e ira por causa dos seus pecados, dos não eleitos. A doutrina deste alto mistério de predestinação, e eu acho interessante que a confissão coloca como mistério, deve ser tratada com especial prudência e cuidado, a fim de que os homens, isso é uma pegada pastoral, né? A fim de que os homens, atendendo à vontade revelada em sua palavra e prestando obediência a ela, possam, pela evidência de sua vocação eficaz, certificar-se da sua eterna eleição.
Assim, a todos os que sinceramente obedecem ao Evangelho, essa doutrina fornece motivo de louvor, reverência e admiração de Deus, bem como de humildade, diligência e abundante consolação. Ok, em resumo, predestinação é o plano eterno de Deus, o decreto pelo qual ele decide o fim de todas as coisas, inclusive o destino dos homens. Então é o plano eterno, soberano de Deus, do qual ele elege e escolhe alguns homens, e escolhe também o destino de todos. Qual o destino do homem? Céu ou inferno? A Igreja Católica diz que tem um espaço no meio, que seria o purgatório, certo? Mas da mesma forma, vai tudo conduzir para o céu ou inferno, porque no purgatório, se existisse, que não existe, eles também seriam purgados ou para o céu ou para o inferno. Então, duas direções. Deus predestina homens para o céu e também predestina pessoas para o inferno, certo? As pessoas que vão para o inferno não é porque elas, de um certo modo, são boas e aí Deus não faz nada. Não, elas já são para o inferno porque elas são condenadas mesmo, certo? Nasceu condenadas, vive e viverão de forma condenadas. As que são eleitas, predestinadas para o céu, é porque Deus os escolheu antes da fundação do mundo e ele vai agir nelas para que elas sejam salvas. É isso que a Bíblia diz sobre isso. Daqui a pouco vai ter os debates. Mas o que seria a eleição? Eleição é o ato específico dentro da predestinação, pelo qual Deus, em amor e graça, escolhe alguns dentre os homens para a salvação em Cristo. A eleição é, portanto, parte da predestinação, mas com foco na salvação dos eleitos, certo? Predestinação é uma coisa, eleição é outra. A eleição está dentro da predestinação, certo? Deus predestina alguns, elege uns para o céu, e os outros também serão ali condenados ao inferno. A doutrina da eleição é o Evangelho e o próprio cerne do Evangelho. Se você retirar, é como retirar o coração de um corpo. E aí nós temos uma fala do Charles Haddon Spurgeon, que era um pregador também calvinista, de um certo modo. A doutrina da eleição não destrói a liberdade humana, ela destrói o orgulho humano. E aí a frase do R.C. Sproul. E aí nós temos implicações práticas sobre essa doutrina. A doutrina da predestinação, bem compreendida, isto é, de forma bíblica e reformada, não leva ao orgulho, ao fatalismo, nem à apatia, mas à adoração, humildade e consolo. Predestinação e eleição devem gerar em nós humildade diante da graça soberana. A predestinação derruba o orgulho espiritual, ela nos lembra que ninguém é salvo por mérito, decisão pessoal ou obras, mas somente pela graça imerecida de Deus. A eleição é o túmulo de todo orgulho humano. Isso dizia o Charles Spurgeon. Segundo lugar, a predestinação deve gerar em nós segurança, consolo em meio às lutas. A predestinação assegura que a salvação é obra completa e garantida de Deus. O crente não vive inseguro, achando que pode perder a sua salvação. Ele descansa na fidelidade de Deus. Terceiro ponto, a predestinação deve gerar no coração do crente amor e gratidão ao serviço cristão. A eleição não é para o orgulho, mas para a santidade e o serviço. Deus escolhe o seu povo para viver de modo santo, grato e amoroso. A igreja predestinada é uma igreja servidora. Quarto, a predestinação deve gerar em nós zelo missionário e evangelístico. Alguns pensam que a predestinação diminui o evangelismo, mas é o oposto disso. Deus não apenas escolheu os que serão salvos, mas também os meios pelos quais serão salvos. E o principal meio é a pregação do evangelho. Se você não pregar o evangelho, se nós não evangelizarmos, como é que os eleitos vão ser salvos? E outra coisa, se não tivesse predestinação, nós faríamos como um tolo pregando. Porque a gente ficaria tipo, o que importa é a sua vontade ali. Se você não escolher, também não sei o quê. Quando você sabe que a predestinação existe, você prega até com mais fé. Porque se a pessoa rejeitar, ela prova que não é eleito. Se ela aceitar Cristo, ela prova que ela é um eleito de Deus. Então a eleição divina nunca é uma desculpa para a inércia evangelística, mas o maior incentivo para a missão, porque garante o sucesso da pregação. Certo? Isso foi o John Stott que disse, não fui eu. Unidade e amor no corpo de Cristo, também é isso que deve ser gerado em nosso coração. Todos os crentes eleitos têm o mesmo destino. Ser como Cristo, isso elimina a divisão baseadas em mérito, status ou cultura. E aí nós temos as referências bibliográficas que eu mandei lá no grupo do Amigo do Noroeste para vocês depois tê-las para acompanhar. Nós terminamos a aula em 34 minutos. E agora nós temos o quê?